Capítulo 271 Um fluxo de ataque complexo. Conteúdo patrocinado. Tradutor Tiras de Pepino. Editor Jack. Qual você disse que é seu superpoder? Anne zombou e perguntou. A montanha Louvre hesitou de repente. À medida que a mão direita de Anne se abria lentamente, seu rosto também ficava cada vez mais pálido porque uma força forte e irracional estava tirando seu poder. Anne se levantou enquanto seu corpo tremia levemente. A ponta de sua boca levantou um pouco quando ele disse em uma voz profunda: estou realmente exausto depois de lutar contra o dragão de fogo, mas mesmo que eu só tivesse 1/100 da minha força sobrando, ainda é o suficiente para matar você. Poder de descendência psíquica? As pessoas que eu mais odeio nesta vida são vocês que mostram seu poder na minha frente. Se eu não tiver nenhum poder sofisticado, vocês também não serão permitidos. Depois de dizer essas 3 frases extremamente tirânicas, Anne avançou, liderando o seu exército de bestas genéticas. Existem muitos retardados hoje em dia. Todos eles pensando que eram muito espertos, esperando que Anne mostrasse todas as suas cartas. Mas quando parecia que Anne estava sem cartas, eles tiveram uma surpresa. Que piada! Anne tinha o poder mais irracional do mundo, fim do vazio. Golpe demoníaco. Anne gritou, seus ataques se tornaram mais bárbaros, mudando para um estilo de combate corpo a corpo ao lado de seu bando de feras genéticas aterrorizantes atacando atrás dele. Então, olhando para a montanha Louvre, sua habilidade de descida psíquica era sob controle, usando coerção mental para causar desordem na mente de seu oponente ou prejudicar seus movimentos, e então a montanha Louvre poderia tirar vantagem disso e desferir um golpe fatal. Ao lidar com outros oponentes, seu poder de descida psíquica foi muito útil. Infelizmente, seu oponente era Anne hoje. Qualquer Spears não teria como lidar com Anne e seria forçado a seguir o ritmo de Anne e entrar em combate corpo a corpo. Como alguém que fez sua estreia aprendendo técnicas proibidas e líder de matilha de múltiplas feras genéticas poderosas, o que a menos temia era estar em combate corpo a corpo com os inimigos, porque havia apenas algumas pessoas que poderiam realmente vencê-lo. Conteúdo patrocinado. Quanto aos irmãos Louvre, ambos no nível de senhores da guerra, e daí? Anne já matou vários senhores da guerra. Bestas poderosas podem dificultar a vida de Anne, mas alienígenas parecidos com humanos? Sem chance. Num piscar de olhos, a montanha Louvre estava quase desmoronando, enquanto ele lutava para se defender da lâmina de 3 gumes na mão de Anne. Neste momento, o rio Louvre, que estava apenas observando ao lado, de repente subiu. Suas 2 mãos fizeram um gesto estranho na frente do peito. Parecia um tipo de selo que prendia algo em seu corpo. Não. Louvre Mountain viu seu irmão fazendo tal movimento. Seus olhos se arregalaram enquanto ele tentava impedir seu irmão, como se preferisse morrer a ver seu irmão desfazendo o selo. Ficar distraído enquanto lutava contra era absolutamente suicida, como dirigir distraído. A espada de ponta afiada penetrou diretamente no peito da montanha Louvre, e as garras afiadas da garra fantasma e da garra demoníaca também chegaram ao mesmo tempo. A pequena pata de Silver Fox varreu o ar e rasgou seu couro cabeludo. O irmão mais velho da família Louvre, Louvre Mountain, morto. De forma tão cruel, ele foi dissimulado na hora. Irmão. O rio Louvre correu e pegou o corpo incompleto de seu irmão. Sob o cerco do exército de Anne, o corpo da montanha Louvre não estava mais junto, coberto de buracos e até faltando metade da cabeça. Pensando que a família de Louvre era originalmente descendente de Deus, tal forma de morte definitivamente não era muito adequada.
Silver Fox e os outros queriam aproveitar o momento e derrubar o rio Lothran também. Mas naquele momento, An os deteve de repente. Seus sentidos aguçados detectaram mudanças violentas dentro do corpo do rio Lothran, com a fonte de energia. E a intenção de matar aumentando dramaticamente. Pode-se considerar que An viu incontáveis. Conteúdo patrocinado. Pessoas, mas ele nunca viu um oponente com uma intenção tão forte de matar. Então, por precaução, An não se apressou. Aó. Colocando o corpo de seu irmão no chão, Lothran River endireitou as costas e se levantou, e seus olhos gradualmente ficaram vermelhos. An até sentiu que o rio Lothran parecia realmente com o próprio An no estado demoníaco. Com as juntas dos dedos fazendo sons de estalo, Lothran River ficou inicialmente triste e irritado, mas imediatamente começou a rir descontroladamente enquanto gritava: Que homem, An, você realmente matou o meu irmão. Com ele morto, não há ninguém que possa me impedir neste mundo agora. An franziu ligeiramente a testa, ele podia sentir claramente o poder do rio Lothran fazendo efeito. A tempestade espiritual mental encheu seu corpo com uma existência semelhante a uma tempestade, e qualquer um que se aproximasse dele podia sentir a poderosa supressão do espírito mental. An ficou chocado. Será que seu Void End parou de funcionar? Impossível. Durante toda a jornada que An percorreu, seu fim do vazio nunca falhou com ele. O corpo de Lothran começou a crescer com poder e ele gritou com voz rouca: De meu poder é exatamente o oposto do de meus irmãos. Ele é bom em liberar a tempestade espiritual mental para os outros e controlá-los, mas a minha é endógena. Em outras palavras, eu não liberei meu poder para os outros, apenas injetei em mim mesmo, e quanto mais eu injeto, mais forte posso me tornar. Claro, não é que este poder não tenha fraquezas. Quando eu injeto muito poder espiritual, minha mente se torna caótica e eventualmente incontrolável. Você entendeu? An não era burro. Ele, é claro, entendeu que tipo de propriedade o poder do rio Lothran possui. Em geral, todos, incluindo An, seu poder foi liberado ao lidar com inimigos. Mas o rio Lothran era uma exceção. Seu poder só pode ser forçado para dentro de si mesmo. Então, como Lothran não produziu nenhum superpoder, não importava o quão forte fosse o fim do vazio de An, ele naturalmente não seria capaz de privar esse poder, já que nada foi liberado. De repente. Conteúdo patrocinado. No momento em que Lothran estava exibindo arrogantemente para An como seu poder não poderia ser roubado, ele hesitou de repente. Porque ele percebeu que An de repente deu um passo para trás e convocou as duas aranhas estreladas de 7 olhos. Mate ele. An ergueu um braço, apontou para o rio Lothran e disse: Banco de banco, banco de banco. As duas aranhas começaram a atirar pequenas aranhas como loucas, e essas pequenas aranhas eram cada uma menores que um caranguejo. No entanto, eles eram ótimos em número. Depois de um segundo, havia 1000 aranhas no campo de batalha. Após 10 segundos, a quantidade chegou a 10.000. Lothran não teve escolha a não ser ficar preso em uma batalha com um enorme exército de aranhas estreladas de baixo nível. Aquelas aranhas aterrorizantes com presas afiadas e garras longas tentavam subir no corpo de Lothran. E o que mais irritou Lothran foi que An ainda está alimentando as duas aranhas estreladas com drogas. As aranhas estreladas que produziam a legião de aranhas consumiam energia e, quando sua energia se esgotasse, a produção também pararia. An estudou farmacologia e, de acordo com as características das aranhas estreladas de 7 olhos, An as alimentou com uma grande quantidade de drogas que reabasteceram a energia, o que fez com que produzissem aranhas sem parar. Que cara estranho, ele pensou que se eu quiser matá-lo, tenho que fazer isso sozinho. Injetando-se com poder
O que isso tem a ver comigo? Se você quiser se injetar, deixarei que outras pessoas matem você, não é a mesma coisa? Anne murmurou para si mesmo. Silver Fox assentiu sem parar, parecendo concordar com seu dono. Um esquilo, um homem, ambos tinham uma expressão astuta no rosto. Lovran quase ficou chateado a ponto de vomitar sangue. Isso é intimidação. Seu poder era endógeno, o que significa que ele não consegue lidar com uma grande quantidade de inimigos. Como diz o velho ditado, é difícil 2 punhos lutarem com 4 mãos. Não importa o quão forte Lovran seja, ele ainda tem medo de ser atacado por um grupo. Um número tão grande de aranhas estreladas, mesmo. Conteúdo patrocinado. Se eles não o morderem até a morte, ainda assim esgotarão sua fonte de energia. Vou trazer você comigo. O rosto de Lovran River estava coberto de tristeza. Ele correu o risco de ser picado pelas aranhas para se aproximar de Anne. E lute com ele até a morte. Fogo do trovão. O rio Lovran saltou no ar, mas ele apenas viu Anne acenando no ar e centenas de insetos explosivos poderosos apareceram no céu. Esses pequenos insetos eram como ímãs, eles se ligavam diretamente ao corpo do rio Lovran, detonando imediatamente após o contato. Rumble. Rumble. Lovran ficou instantaneamente tonto e, contando com sua poderosa defesa contra a sua tempestade mental, Lovran River finalmente escapou. Mas nem esperando até que seus pés tocassem o chão, de repente, por trás da fumaça negra causada pela explosão, surgiram dezenas de trepadeiras verdes, cada uma tão grossa quanto a cintura de uma pessoa. Aqueles eram Sky King Vines, conhecida como a planta de combate mais forte. Quando o fogo do trovão explodiu, Anne aproveitou a oportunidade e plantou um Sky King Vine para uma segunda onda de ataque. Rio Lovran estava ficando louco. Este é o lendário ataque abrangente e avassalador. Coisas que subiram no chão, coisas que voaram no céu e também coisas que cresceram no chão. Quem poderia imaginar que Anne realmente trouxe tantos dispositivos estranhos de combate? Não tenho mais nada, apenas inúmeras maneiras de matar pessoas. Anne ergueu o braço novamente e apontou para Lovran River, que estava prestes a desmaiar tanto física quanto mentalmente, e gritou: Smatio. Shua. Com Demon Claw na liderança, o exército de bestas genéticas de Anne atacou novamente. Tamanha intensidade e poder dos ataques. 3 anos após sua estreia, os ataques de Anne já haviam se tornado um estilo próprio. Capítulo 272 Insupressão. Conteúdo patrocinado. Tradutor: Tiras de Pepino. Editor: Jack. O sistema emitia um som feminino sintético. Depois disso, todos os dados de Anna. Missão Wind Forest Volcano foram apagados. 9527 levantou-se e andou de um lado para o outro em seu data center escuro. Um pensamento de repente veio à sua mente. Ele perguntou curioso: Rainha, verifique o banco de dados, o que aconteceria se a superpotência Void End ultrapassasse o nível de Senhor da Guerra? Pouco tempo depois, a voz feminina fria respondeu: Mestre, de acordo com minha pesquisa, na história da All Gods Corporation, nenhum esper do tipo de habilidade Void End rompeu o nível de Senhor da Guerra. O que? Nunca houve um deus da destruição desse tipo de superpotência. 9527 ficou chocado. Seu corpo gordo tremia. Cidade do Senhor das Estrelas. Gengia saiu da sala de conferências com o pai, entediado. Yananju seguiu de perto. Gengia não gostava nem odiava Yananju, ele simplesmente não se importava com ele, tudo seria igual com ou sem ele. Finalmente eu poderia ter me livrado daqueles velhos chatos. Pai, você veio para Star Lord City para
Inspeção, por que se preocupar em me levar também? Você sabe, nunca gostei do seu relatório prolixo. Gengia disse enquanto se espreguiçava preguiçosamente. Conteúdo patrocinado. O Sr. Warrior, o pai de Gengia, suspirou levemente e disse: Gengia, como seu pai, faço coisas para o seu próprio bem. Você terá que aprender essas coisas mais cedo ou mais tarde. Olhe para si mesmo, ficando na cidade do Senhor das Estrelas o dia todo, mesmo que eu tentasse expulsá-lo. Por favor, me escute apenas uma vez, saia daqui e vá para a cidade Galáxia. Gengia franziu a testa e murmurou: Não estou com vontade de ir a outros lugares, Galaxy City é ainda mais chata do que este lugar. Definitivamente vou sufocar de tédio, é apenas uma questão de tempo. A propósito, você teve minha companhia nos últimos dias, como está Ann? Convide-o para jantar. Você não disse que ele tem potencial para se tornar comandante de uma legião ou talvez até mesmo uma posição de nível superior? O Sr. Warrior ainda não havia respondido. Yananju seguindo na parte de trás disse primeiro: Vou ouvir dizer que An foi para o vulcão da floresta eólica. A missão do vulcão da floresta eólica? Oh meu Deus! Essa é uma missão perigosa. Gengia ficou chocada, ela imediatamente pegou seu microcomputador e começou a verificar os detalhes. Ao mesmo tempo, ela também culpou Yananju por não ter contado a ela sobre isso antes. Depois que Yananju viu que Gengia se importava tanto com An, ele ficou furioso. Nesse ínterim, ele lembrou que já havia contratado os irmãos Lovron para cuidar disso, então sua mente se acalmou um pouco. Ele então respondeu com um sorriso falso no rosto: Você e o tio Warrior não ouviram o relatório de trabalho? Como ouso me incomodar? Vá embora, me deixe em paz. Gengia disse de mau humor. Comporte-se. O Sr. Warrior estava farto do comportamento de Gengia. Ele se desculpou com Yananju. Yanan, foi tudo culpa minha, Gengia perdeu a mãe quando era jovem, ela é mimada por mim. Pai, por que você está contando esse tipo de coisa para um estranho? Gengia estava um pouco zangado. A atitude de Gengia não foi vista apenas pelos olhos de Yananju, mas também ficou marcada em sua mente. Ele então disse com um coração malevolente: Vu, deixe-me ver seu rosto quando ouvir a notícia da morte de An. Caramba, An passou na missão Vulcão da Floresta Eólica. Eu disse que ele tem bastante talento. Gengia disse ao pai com orgulho. Yananju, depois de ouvir isso, ficou extremamente surpreso. Infelizmente, embora An tenha passado na missão Vulcão da Floresta Eólica, ele não conseguiu o título de Senhor das Estrelas. Que azar, eu estava pensando que se ele conseguisse o título de Lorde das Estrelas, eu também iria pegar um para mim. Gengia acrescentou. Sério? O pai de Gengia, Sr. Warrior, respondeu apressado: Se An estiver indo para Galaxy City, você também irá para lá? Vou considerar isso. Gengia disse com um olhar fofo de raposa no rosto. Warrior imediatamente abriu seu microcomputador e murmurou: Eu gostaria de dar uma olhada no motivo pelo qual An passou na missão sem o título de Lorde das Estrelas concedido a ele. Como único herdeiro da família, a falta de ambição de Gengia foi uma verdadeira dor de cabeça para seu pai. Ela vagou pela cidade do Senhor das Estrelas, que era de nível mais baixo durante todo o ano. O Sr. Warrior não permitiria que isso acontecesse por mais tempo. Conteúdo patrocinado. Assim que Gengia disse que se An obtivesse o título de Senhor das Estrelas, ela também consideraria sair daqui e ir para Galaxy City, que era um nível acima, o Sr. Warrior, que não se importava nem um pouco com An. Antes, de repente ficou interessado em ele. Resumindo, isso foi para o bem de Gengia.
Yananju também estava verificando nervosamente as informações em seu computador. Ele ouviu que Yan não estava morto e se perguntou, ele sem dúvida contratou os irmãos Lovron por um preço alto, como? Eles poderiam falhar? Sem dados. Como poderia não haver dados? Ligue-me para o departamento de tecnologia. O que esses idiotas têm feito o tempo todo? O Sr. Warrior não obteve os dados de Yan, então ele ficou muito irritado e até começou a xingar em voz alta. Genjia viu que os rostos de Yananju e de seu pai pareciam chateados. Ela se perguntou, vê esse cara. Deve estar tão triste sabendo que não recebeu o título de Lorde das Estrelas, devo ir vê-lo e confortá-lo? Como é que não conseguiu o título de Lorde das Estrelas? Eu matei o dragão de fogo, como não conseguiu? Título de Senhor das Estrelas. Isso é tão frustrante. An começou a xingar assim que chegou à estação de transferência do 9527. O que esses bandos de bastardos estão fazendo? Não foi dito que quem matar o dragão de fogo será definitivamente promovido? Que bando de idiotas que não conseguiram nem cumprir suas promessas. 9527 manteve o semblante, segurou a raposa prateada na palma da mão, sorriu e disse, e quem lhe disse? Que você obterá o título de Senhor das Estrelas 100% das vezes que matar um dragão de fogo. An ficou chocado, ele franziu a testa ligeiramente, um inimigo. Conteúdo patrocinado. Agora parecia que os irmãos Lovra eram inimigos de An. An também percebeu que havia algo errado. 9527 disse, isso deve explicar, quem quer que mate o dragão de fogo será promovido é apenas um mito. A All Gods Corporation nunca fez um anúncio oficial sobre isso. Por outro lado, você sabe que os deuses são realmente imprevisíveis, eles promovem quem eles querem, eles não poderiam te dar uma promoção só porque não gostam de você, como poderiam? Possivelmente haverá alguma regra ou regulamento para seguirmos? Malditos sejam todos os deuses. An praguejou em voz baixa, seus chefes são todos idiotas. 9527 ficou chocado, fez uma cara estranha e sussurrou para si mesmo, de meus chefes? Tanto faz, se é assim que você pensa. An foi direto para a sala de prática. 9527 disse curiosamente, você vai fazer mais exercícios logo depois de voltar do campo de batalha. Você com certeza está correndo com o tempo. An acenou com a mão e disse, estou muito cansado, como posso ter mais energia para praticar, é só que sinto que meu índice de fonte de energia aumentou muito, quero usar a máquina de testes. Sua fonte de energia aumentou muito? 9527 disse para si mesmo, Van agora é um quase senhor da guerra, ele poderia se tornar um senhor da guerra com mais algum progresso. Capítulo 273, Sênior Quasi Warlord. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino Editor, Jack. 9527 curiosamente seguiu An até a sala de prática, havia uma máquina complicada no canto, que era usada para avaliar o índice de energia da fonte dispersa, comumente conhecida como máquina-alvo. HU. An respirou fundo e então deu um soco com toda a sua força em direção ao alvo da máquina. Houve um barulho enorme ao entrar em contato, a máquina começou a oscilar rápida e ferozmente. A fonte de energia de An de fato não era nada pura, tinha uma grande quantidade de poder sombrio misturado. Mas, no geral, aquela máquina de alvo era um produto avançado da All Gods Corporation. Embora tenha balançado ferozmente, resistiu ao choque e não desabou. A máquina começou a calcular o índice de energia da fonte de An com um algoritmo extremamente complicado. 9527 franziu a testa ligeiramente antes de perguntar, no que é isso na sua mão?
An tirou as luvas de boxe, jogou-as para o 9527 e disse, algum tipo de luvas de boxe. Essa coisa é realmente útil, uma vez que eu coloco essa coisa, o poder das trevas que reside em todo o meu corpo se concentra no meu punho, sem enfraquecer meu olho das trevas. 9527 ficou chocado. Ele segurou as luvas escuras de boxe de An e olhou mais de perto, e então disse com sua voz profunda, e a qualidade é muito boa. Ele usou ouro escuro suave como meio. De onde você tirou essa coisa? Então An contou a 9527 toda a história sobre as luvas de boxe escuras, bem como sobre o Rei das Trevas que varreu toda a Via Láctea. 9527 balançava a cabeça constantemente enquanto ouvia atentamente. Então havia esse cara da sua pequena galáxia, a Via Láctea? Ele varreu toda a galáxia com poder sombrio? E de acordo com você, esse cara chamado Dark King finalmente não foi morto por nenhum humano na Via Láctea, mas morreu porque ele próprio caiu em um buraco escuro? 9527 perguntou. Isso é o que outras pessoas dizem. Não entrei em detalhes porque eu nem era nascido naquela época. Disse An, encolhendo os ombros. Neste momento, a máquina-alvo deu o resultado final. Conteúdo patrocinado. 7.230.000. Ótimo! An acenou ferozmente com o punho e disse em voz alta, e não é de admirar que eu me sinta mais forte do que antes, meu índice de fonte de energia subiu muito. 9527 ficou chocado a princípio, depois acenou com a cabeça e disse, parece que seu corpo é adequado para esse tipo de poder sombrio. Depois de acumular quantidade suficiente de poder escuro, aumento adicional na quantidade leva a um aumento na qualidade geral. Você está agora um passo mais perto de se tornar um Senhor da Guerra. A última vez que você fez este teste, você era apenas um quase Senhor da Guerra de nível Júnior e agora entrou para o nível Sênior. Será desejável que você consiga mais alguns cristais escuros como este. Usando o poder que eles fornecem, você pode avançar para o nível de Senhor da Guerra. Afinal, será mais difícil para você conseguir uma promoção de agora em diante do que antes. Sem qualquer ajuda externa, temo que vocês não consigam fazer progressos rápidos como antes. An ficou intrigado. O que você quer dizer com mais difícil do que antes? 9527 respondeu, há duas razões. Primeiro, sua fonte de energia mista, não diga que seu índice de energia de fonte acabou de ultrapassar 7 milhões. Na verdade, temo que a sua fonte real de energia seja no máximo metade desse número, e o resto foi todo contribuído pelo poder das trevas. Entre todos os SPERs, ter fontes mistas de energia aumentará o nível de dificuldade de fazer melhorias, isso é algo que já foi concluído há muito tempo. Em segundo lugar, é uma questão de nível. Quanto mais forte for o tipo de Esper, mais difícil será para ele conseguir promoções. Fiz algumas pesquisas enquanto você não estava por perto e descobri que nenhum sensitivo do fim do vazio jamais ultrapassou o nível de 7 estrelas na história. Assim, pode-se ver que sua habilidade sensitiva estava entre as mais fortes de todas as habilidades sensitivas, e claro, também entre as que são mais difíceis de promover. An pensou por um minuto e então perguntou, é realmente tão importante se tornar um Senhor da Guerra de 7 estrelas? 9527 lançou um olhar para An e disse em voz alta, o que você quer dizer? É muito mais do que ser apenas importante. Você já ouviu falar que um Senhor da Guerra nunca morre? An assentiu. Já ouvi falar. 9527 então disse, isso porque uma vez que você avançou para o nível de 7 estrelas, seu
corpo passará por uma sublimação feroz, algo que pode ser comparado ao nirvana de uma fênix. Deixe-me fazer uma metáfora mais simples. Para construir uma casa, primeiro você precisa de uma fundação. Processo no qual todas as células do seu corpo se dividirão rapidamente e você terá basicamente um corpo totalmente novo. Você só pode fazer qualquer progresso adicional com este novo corpo como base. E esta fundação deve ser a única a guiá-lo ao caminho dos deuses. Este nirvana não acontecerá sem problemas. Será necessária a fonte de energia do nível 7 estrelas. Para ser ativada, você não será capaz de iniciar esta divisão glamourosa sem atingir uma fonte de energia de 10 milhões de níveis, e se você não conseguir iniciá-la, tudo o que for mais elevado e mais forte não terá nada a ver com você. Na verdade, você já teve uma divisão celular ou modificação corporal quando atingiu o nível 4 estrelas. Mas naquela época você era de nível baixo e a modificação também não era óbvia. Como tal, você pode não ter nenhum sentimento sobre isso. No entanto, o nirvana que acontece depois de entrar no nível de Senhor da Guerra é completamente diferente. Com um corpo modificado, você pode basicamente se tornar um imortal, ou você pode até viver sem oxigênio. E seu corpo será extremamente poderoso, e pelo menos 100 vezes mais forte do que antes. H.U. An respirou fundo. Ele nunca soube que era tão importante atingir o nível de 7 estrelas. Assim que a fonte de energia atingisse o nível de 10 milhões, o corpo se ajustaria automaticamente para se adaptar aos desafios futuros. An disse: existem 7 cristais escuros como este no total, nos quais já absorvi 3 deles. Além disso, também sei a possível localização de outro deles. Se tudo correr bem, deverá ser em Deliface, uma galáxia remota na Via Láctea. 9527 Então disse seriamente: então você deve considerar encontrar este cristal de todas as maneiras possíveis. Em suma, não deveria haver muitas coisas que poderiam apoiar o seu crescimento substancial, cada uma delas é muito preciosa. O tom de 9527 mudou repentinamente, e ele então disse: e mais há outra coisa que você precisa estar ciente. Isto é, se você absorver mais um cristal escuro, então o poder escuro em seu grau 0. Conteúdo patrocinado. O campo cerebral irá sobrecarregar a fonte de energia que os SPERs estão acostumados a usar. Mais poder obscuro do que energia-fonte, isso levará a alguma reação em cadeia? Isso é algo que você precisa prestar atenção. An pensou por um momento e então disse: em suma, não importa se é energia escura ou fonte de energia, o índice de energia combinada não aumentou com certeza. Não deve haver muito com o que se preocupar. Talvez. 9527 balançou a cabeça e disse: e não tenho certeza. Afinal, eu mesmo não sou membro dos usuários de energia escura. An conversou mais algumas vezes com 9527 e depois voltou para a cidade do Senhor das Estrelas. Agradecido a Ioanil ou a Silver Fox, An sentiu que seu relacionamento com 9527 estava ficando cada vez melhor. Eles começaram a conversar muito sobre si mesmos, e 9527 até começou a se colocar no lugar de An e a resolver quebra-cabeças para ele. Quando An chegou ao apartamento que alugou na Star-Lord City, ele já estava exausto. Surpreendentemente, ele descobriu que havia alguém parado na frente de sua porta e era uma menina. Sim, Vei. An reconheceu o rosto da garota, ficou um pouco surpreso e gritou o nome dela em voz alta. O que te traz aqui? A última vez que te vi, você ainda estava com sua antiga família Maple Leaf. Explorando e migrando, disse An com uma expressão agradavelmente surpresa. Ele abriu a porta e convidou Vei para entrar em seu quarto.
E Eveivei ainda usava um macacão preto feito sob medida e sua figura perfeita estava claramente delineada pelo terno. 1 ano se passou desde a última vez que se encontraram e Ian sentiu que ela mudou um pouco. Como todos nós dizemos, uma garota pode realmente mudar muito durante seu crescimento, e Eveivei parecia ser muito mais feminina do que nunca. O plano não estava indo tão bem. A frota principal da minha família começou a recuar para Via Láctea. No caminho, eles encontraram o profeta Kilde e ele nos contou algo sobre a profunda rede escura e o caminho de todos os deuses. Então vim para tomar uma dose, disse Eveivei enquanto pegava o copo que Ian entregou. Sua família encontrou a família dos deuses, certo? Ian sussurrou. Como solteiro, sua casa era muito bagunçada, então ele pegou apressadamente as roupas jogadas no sofá. Conteúdo patrocinado. Você tem razão. As frotas dos deuses estão por toda parte, elas bloquearam completamente o caminho que conecta a Via Láctea e o mundo exterior, ou não somos páreo contra elas. E Eveivei assentiu e disse. Ian suspirou e disse, me parece que aqueles bastardos realmente desejam que todos os humanos da Via Láctea morram, mas não fique desesperado, como eu já disse antes, o protetor Chuli, ele tem um alcance ultralongo plano de imigração. E Eveivei disse, certo, naquela época éramos muito teimosos, sempre pensamos que éramos uma família com espírito de exploração, então tínhamos o mapa estelar mais completo da Via Láctea. No entanto, enfrentando inimigos poderosos como os deuses, ainda estamos longe de ser suficientes. Talvez você esteja certo. Primeiro, deveríamos imigrar nossos civis para a galáxia dos cavalos gêmeos, e enquanto isso, deveríamos tentar explorar maneiras de conter os deuses na rede escura e profunda. Essa é a única maneira de fazer nossa família sobreviver. Andeu um sorriso gentil e não se pressione demais. Você tem que acreditar que deve haver uma maneira. Na verdade, tinha outra pergunta que queria saber, mas quando ia perguntar, ele se conteve. E Egushin disse uma vez que a razão pela qual a antiga família Maple Leaf queria migrar não era apenas porque eles estavam preocupados com a segurança de sua família, mas, mais importante, eles queriam encontrar os verdadeiros pais de Eveivei. Quanto ao resultado, quem sabe? Mas isso era assunto pessoal de Eveivei, e Ian achou que era melhor não perguntar. Resultado não parecia muito otimista simplesmente pela cara de Eveivei. Você pode colocar seu vestido aqui, disse Ian a Eveivei com um sorriso no rosto. O rosto de Eveivei ficou vermelho, ela apontou para seu anel dimensional e disse, claro, estou com meu vestido. Vá trocar de terno, ou deve ser bastante desconfortável usar um macacão de couro apertado o dia todo. Disse Ian à vontade. E Eveivei assentiu e entrou cuidadosamente no quarto de Ian. De repente, havia outro cara batendo na porta. Ian abriu a porta e viu Jianjia. Capítulo 274, O Destino de Delifezi. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. Ian abriu a porta e viu que era apenas Jianjia. Esse cara entrou direto no quarto de Ian como um rato e, depois de cheirar um pouco, disse, Van, você tinha uma mulher no seu quarto? Ian assentiu abertamente, isso mesmo, um dos meus amigos veio. Onde ela está? Ela está trocando de roupa no quarto. Logo depois que sua voz desapareceu, Eveivei saiu do quarto de Ian descalço e vestindo uma saia branca. Devido à habilidade especial de Eveivei, ela tinha que usar um pano de couro especial e justo o tempo todo, então sua pele quase nunca entrava em contato com o sol. Era macio, delicado, branco, como a pele de um bebê recém-nascido, e deixava as pessoas muito tentadas a tocá-lo. Neste momento Eveivei já era uma menina adulta.
Com um vestido curto pouco revelador, sem sapatos, pele branca como a neve, ela realmente chamou a atenção de An por um momento. No entanto, Jianji apenas grunhiu e disse: Sua amiga fez um ótimo trabalho cuidando de si mesma. Sim, ela é muito bonita. An disse casualmente. Ao ouvir a elogiá-la, Ye Weiwei corou um pouco. An apresentou Ye Weiwei a Jianjia, mas Jianjia parecia não gostar muito de Ye Weiwei. Ele ainda era bem educado, embora a interação deles fosse um pouco fria, mas ele ainda era educado. Ouvi dizer que você foi eliminado da missão Wind Forest Volcano, então vim confortar. Vá, vamos fazer uma refeição farta, é por minha conta, vamos ao melhor restaurante. Jianjia disse muito generosamente. Conteúdo patrocinado. An franziu a testa um pouco, e Ye Weiwei sorriu e disse: Acho que vamos comer em casa, An. Realmente não gosta de comida de fora. An sorriu e disse: Você me conhece muito bem. Para ser sincero, não estou muito interessado na comida de fora. Hoje deixe-me usar a comida da minha cidade natal como anfitrião. Dê-me um segundo. Estará pronto em breve. Jianjia ficou um pouco insatisfeito, e não me diga que você vai comer aqueles alimentos embalados a vácuo de novo. An sorriu: Então você quer cozinhar algo fresco para mim? Então, Jianjia ficou em silêncio. Na verdade, ela e Ye Weiwei não sabiam cozinhar. Só de pensar nos deliciosos pãezinhos de carne, o apetite de An aumentou. Ele tinha um hábito muito ruim ou não gostava de mudar de sabor. Durante o treinamento, ele podia praticar repetidamente os mesmos movimentos milhares de vezes, e durante as refeições, An podia comer pãezinhos de carne e beber chocolate quente durante anos sem mudar nada. Afinal, havia convidados hoje, An ainda foi gentil o suficiente para tirar 4 pratos de seu anel dimensional. Frango picante, carne de cogumelo, arroz de porco com molho e camarão branco salgado. Tudo isso foi cuidadosamente preparado pela tia da cozinha da base terrestre. Em seguida, An também tirou 2 ovos e fez uma sopa doce de ovo e flor de milho, acompanhada de pãezinhos de carne como prato principal. Embora os pratos sejam simples e a maioria embalados a vácuo, o sabor ainda era muito bom e realmente atendia ao apetite de Ye Weiwei e Jianjia. Jianjia tirou uma garrafa de vinho considerada de primeira linha. Até o copo para beber estava. Conteúdo patrocinado. Especialmente projetado. Depois que o vinho é servido, ele é mantido na melhor temperatura para beber para garantir ao máximo o sabor do vinho. An não bebeu, mas Ye Weiwei bebeu uma xícara. Este vinho é realmente bom. A secura do outono e a fragrância da terra vermelha e úmida. Além disso, um pouco de sabor de pinhão e um sabor semelhante ao de orquídea borboleta, mas na verdade não consigo adivinhar. Ye Weiwei fechou os olhos e gostou. Esse é o sabor do gladiolo vermelho. Jianjia disse surpreso: Haha, parece que você é um especialista em beber vinho. Ye Weiwei era um pouco tímido, e quando estou sozinho, muitas vezes bebo um pouco. Jianjia respondeu: Isso é bom o suficiente, olhe para An, ele na verdade não bebe nada, como se eu tivesse envenenado o álcool ou algo assim. An disse levemente: Testei beber vinho destilado com cerca de 45% de teor alcoólico. Para cada 100 ml que eu bebo, isso reduzirá minha taxa de reação nervosa em 100 milésimos de milissegundo. Portanto, embora os Spurs tenham alta tolerância ao álcool, ainda há alguns efeitos colaterais. Jianjia e Ye Weiwei olharam para An de maneira muito estranha, e Jianjia disse: 100 milésimo de milissegundo? Para que serve um cálculo tão preciso?
An apenas encolheu os ombros e de qualquer forma, não tocarei em nada que diminua a minha taxa de reação nervosa. Vocês podem beber o quanto quiserem, entre nós três pelo menos estarei consciente. Jianjia e Weiwei começaram a gostar da companhia um do outro e beberam. Ambos conheciam um bom vinho e, devido ao seu amor pelo vinho tinto, também descobriram muitas outras coisas comuns. Conteúdo patrocinado. Motivos. Então está resolvido. Depois de alguns dias vocês vêm à minha casa e vou deixar vocês beberem o vinho mais precioso da coleção do meu pai. Jianjia disse um pouco bêbado. Parece bom. E Weiwei assentiu e concordou. Não há tempo. An pensou por um segundo e disse, tenho que viajar estes dias. Onde? Quando? E Weiwei e Jianjia perguntaram um após o outro. Indo para um lugar que devo ir, e quanto à data de retorno, pode ser em breve e pode ser longe. De agora. An disse muito sério. Então você basicamente não disse nada. Jianjia acenou com a mão e disse insatisfeito. Logo já era noite adentro. Jianjia e Weiwei se levantaram e se despediram, e An também. Não os convidou para passar a noite. Essa atitude fez com que Jianjia e Weiwei se sentissem um pouco estranhos, porque parecia que An não se importava nem um pouco com eles e pretendia manter uma sensação de distância. E Weiwei e Jianjia partiram. An normalmente não fuma, mas ainda hoje acendeu um na varanda. Yuan saiu para limpar e disse a An, mestre, meu scanner mostra que Jianjia é, na verdade, uma menina. Eu sei. Tanto Jianjia quanto Weiwei são muito bonitos e suas habilidades são muito poderosas. Falando do ponto de vista genético, ambos são companheiros adequados para mestre. Yuan disse em um conteúdo patrocinado. Maneira séria. An sorriu levemente, seu idiota, na verdade está considerando a correspondência do ponto de vista genético. Então que perspectiva devo considerar? A intenção do sistema de casamento humano não é reproduzir descendentes? An arrancou a ponta do cigarro e disse, consideraremos essas coisas mais tarde. 9527 está certo, é realmente necessário visitar Delifácio uma vez. Ver Jianjia hoje me lembrou de Ju. Yana. Como aquele cara chato já tem a intenção de me matar, ele não desistirá facilmente. E ver Weiwei também me lembrou das minhas preocupações com o futuro da Terra e da Via Láctea. De qualquer forma, a situação não me parece muito boa, tenho que melhorar o mais rápido possível, então decidi ir imediatamente para Delifácio. Naquela noite, An já partiu. Como ele não era um membro oficial da All Gods Corporation, ele ainda não podia usar o módulo de partículas, então só podia contar com o método mais primitivo. A nave estelar. Mas como Weiwei e Jianjia se deram muito bem ontem à noite, e Jianjia não tem nenhum amigo na Star-Lord City e Weiwei acabou de chegar aqui, os dois foram fazer compras juntos. Quando chegou a noite, os dois decidiram procurar An. Só que desta vez An já foi embora. Shua. A tão esperada viagem espacial, a nave de assalto pesado do nível Moonlight Gods carregou An. E iniciou a jornada para encontrar o próximo cristal escuro. Destino, Via Láctea, Delifca. Capítulo 275 Os apóstolos estavam se preparando. Conteúdo patrocinado. Tradutor Cucumber Strips Editor Jack. O módulo de partículas tornou a viagem espacial dia menos chata porque mesmo quando a nave estelar estava viajando para frente, o módulo de partículas ainda estava disponível para uso. Devido ao fato de a nave estelar particular de An estar equipada com muitas peças práticas, quase não sobrou espaço livre. Desde então, An poderia praticar na estação de transferência durante uma viagem.
A nova tecnologia de Ossalto permitiu que a deusa do espaço Odian viajasse muito mais rápido do que outras naves estelares comuns. Apenas 5 dias depois, ele chegou à periferia da Via Láctea, o lado externo da galáxia Deliface. A galáxia Deliface era a sede do Clã das Bruxas, e o relacionamento entre An e o Clã das Bruxas poderia ser considerado o extremamente ruim. Dos 3 reis do Clã das Bruxas, 2 deles, o Rei Mandela e o Imperador Shah, morreram nas mãos de An. Restava apenas o último, King Fentasse Neptune. An nunca o tinha visto antes. No domínio da galáxia Deliface, o Clã das Bruxas era a principal força dominante. Havia também outras tribos alienígenas que se estabeleceram naquele lugar, mas para qualquer espécie alienígena que desejasse se estabelecer em Deliface, a regra anterior era que eles deveriam obedecer aos 3 reis do Clã das Bruxas. Quanto aos humanos da Via Láctea, Deliface também os acolheu, pois quando os guerreiros do Clã das Bruxas crescessem, uma grande parte deles seria contratada por humanos, engajando-se em alguns assuntos secretos. Por outro lado, alguns empresários também vieram a Deliface para fins comerciais. Após uma resposta simples, o sistema de navegação levou ao deusa do luar Odian a pousar no planeta número 2 de Deliface. No portal de registro, An foi interrogado e examinado pelos guerreiros da fronteira do Clã Bruxo. Vim procurar mercenários em segredo em nome da família. An respondeu simplesmente. No conteúdo patrocinado. Enquanto isso, ele colocou uma nota de 10.000 estrelas nas mãos do guerreiro do Clã Bruxo encarregado do registro e exame. Rumores diziam que o Clã das Bruxas tinha coceira na palma da mão, o que parecia ser verdade. O rosto do guerreiro de repente se iluminou de prazer depois que ele recebeu o dinheiro. Ele perguntou com um sorriso no rosto. Posso perguntar qual chefe você representa? An olhou para ele e disse em voz baixa, e se eu lhe contar sobre isso, como seria chamado em segredo? O guerreiro do Clã Bruxo acenou com a cabeça, eu entendo, deixe-me preencher o cartão de registro para você. Você pode ir a qualquer lugar que desejar na estrela número 2 de Fentasse Neptune com este cartão, contratar os guerreiros que desejar e também pode negociar. Nós, o Clã das Bruxas, precisamos de mais amigos humanos. Não é dinheiro que você realmente quer como amigo? An sussurrou para si mesmo baixinho. Ele então perguntou. Curioso, achei que este planeta se chamasse Planeta Chá. Desde quando o nome mudou? O guerreiro então respondeu, vá a algo que você não sabe. Por enquanto, todos os 3 planetas da galáxia Deliface foram dominados pelo King Fentasse Neptune. Agora elas são chamadas de estrelas de Netuno da fantasia número 1, número 2 e número 3. An então disse, para onde foi o Imperador Shah? Eu estava pensando em comprar alguns fantoches dele. O guerreiro do Clã Bruxo balançou a cabeça e disse secretamente, como poderíamos saber tanto sobre o rei? Foi dito que o Imperador Shah e o Rei Mandela tiveram missões importantes e foram para longe, enquanto o Rei Fentasse Neptune estava encarregado de ficar e cuidar das coisas aqui. An assentiu. Tanto o Imperador Shah quanto o Rei Mandela morreram por suas próprias mãos, então o que o guerreiro do Clã Bruxo disse foi completamente uma mentira contada pelo Rei Fentasse Neptune. Talvez King Fentasse Neptune também soubesse que os outros 2 reis morreram, mas ele estava preocupado que eles perdessem 2. Conteúdo patrocinado. Reis ao mesmo tempo, e isso possivelmente levará a algum conflito civil desnecessário, então ele apenas manteve isso em segredo. Isso não era da conta de An. An foi para a cidade logo depois de receber o cartão de entrada e se instalou em um hotel isolado. Como qualquer outro visitante humano, An também contratou um
Guia do clã bruxo. Quando alguém de fora chegava ao Deliface, tinha que contratar um guia local, essa era a regra. Além de mostrar o caminho, os guias também se encarregavam de monitorar os estrangeiros. O clã das bruxas fez um grande esforço na segurança de seu território, que não foi obtido facilmente, eles não queriam que estranhos se mexessem. Sendo a única raça alienígena na Via Láctea que tinha um território oficial, o clã das bruxas vive sob a influência de uma união humana. Era necessário que eles tivessem cuidado. O guia de An, chamado Mazoji, era bem jovem. Ele era o motorista de An ao mesmo tempo. An o contratou sem qualquer hesitação depois de saber que era a primeira vez que Mazoji era guia. Comparado àqueles velhos e astutos pássaros que lidavam com humanos o tempo todo, An preferiria um jovem guia sem muita experiência. Depois de passar algum tempo arrumando sua bagagem no hotel, An saiu do hotel e sentou-se no carro velho de Mazoji com um chapéu de sol de linho branco na cabeça. Para que Mazoji se tornasse guia, sua família não apenas pagou a cara mensalidade, mas também comprou um carro para ele. Mazoji gostou daquele carro, era muito limpo. Para onde vamos, chefe? Mazoji perguntou com entusiasmo. An respondeu, vamos para a área mais movimentada por aqui. Mazoji pensou por um momento e depois disse, a área mais movimentada por aqui deveria ser o mercado de escravos. Nós, o clã das bruxas, ainda praticamos escravidão, você pode contratar mercenários ou guerreiros escravos. Como desejar. Se um mercenário morrer na batalha, você terá que pagar uma grande quantia em dinheiro para a família dele, mesmo que possa ser meio caro comprar um guerreiro escravo, mas você não precisa. Conteúdo patrocinado. Pagar a qualquer um depois que eles morrerem em uma batalha. Por outro lado, o centro comercial fica mesmo ao lado do mercado de escravos. Muitos utilitários para bruxaria que você talvez nunca tenha visto antes estarão disponíveis para compra lá. An assentiu, se você diz, eu deveria dar uma olhada. Vamos. Apenas cerca de 10 minutos após An pousar em Deliface, um promotor de fronteira do clã de bruxas deixou silenciosamente o centro de controle. Ele se escondeu no banheiro e abriu seu dispositivo de comunicação anti-blindagem de alcance ultralongo. Ninguém sabia que ele era na verdade um apóstolo das trevas, porque aqueles apóstolos das trevas criados por Deus poderiam mudar seus genes à sua própria vontade e se disfarçarem em quem quisessem. Ele entrou furtivamente na sede do clã das bruxas facilmente. Do outro lado do canal de comunicação de ultra-longa distância estava um soldado com a barriga protuberante, em uniforme de general. Escusado será dizer que ele também era um apóstolo sombrio, ele tinha outra identidade. Aqui tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o clã de bruxas King Fantasy Neptune está finalmente entrando em ação. Ele convidou um convidado e planeja encontrá-lo em um futuro próximo. Quanto à identidade deste convidado, ele é um mestre de forja. Um mestre de forja? Então isso significa que nossas especulações estão corretas. Os restos da arma humanoide ainda estão nas mãos do rei Fantasy Neptune. A razão pela qual ele convidou este mestre de forja foi para descobrir se os restos de uma arma humanoide podem ser transformados em uma arma. Muito provavelmente, apesar de tudo, King Fantasy Neptune vive em reclusão o ano todo, ele raramente conhece outras pessoas. Desta vez ele fez um grande esforço para convidar esse conhecido mestre de forja, ele deve ter alguns segredos ocultos. Conteúdo patrocinado. Essas são notícias valiosas. Quais são as mais notícias que você acabou de dizer? An também está aqui na Deliface. An? Certo, o soldado da Terra que possui 3 peças da arma humanoide permanece. Ele
Matou vários de nossos homens, e até mesmo o imperador Shah e o rei Mandela também foram mortos. Por ele. Não apareceu de repente em Deliface, será que ele também está aqui pelos restos da arma humanoide? Não tenho certeza. Não se preocupe, não vamos deixá-lo sair deste lugar facilmente. Esse humano é uma grande ameaça para nós. Já que teremos que lidar com o Rei Fantasia Netuno, vamos também matar esse garoto de vez. Bom, se for assim, vou começar a trabalhar nisso. Qual é o seu plano? Muito simples, durante o período em que o Rei Fantasia Neptune se reunirá com o Mestre da Forja, divulgarei a informação de que foi An quem matou o Imperador Shah e o Rei Mandela. Depois disso, King Fantasia Neptune deve estar ocupado lidando com An, e quando eles estiverem brigando entre si, eu saltarei e matarei os dois. Boa ideia, reúna todos os apóstolos que atualmente não têm missão e corra para Deliface o mais rápido possível. Devemos fazer uma limpeza completa desta vez. Entendi, definitivamente não vou deixar a escapar desta vez.